GZFM, onde cada um encontra a sua voz. Olá, caros ouvintes, eu sou a Dalila e apresento Leituras in Estéreo. Hoje trago-vos a terceira e última parte sobre o livro de Eça de Queiroz, O Crime do Padre Amaro. Espero que gostem. Perante a situação, resolveu ir à Ricoça falar com a Dona Josefa e com Amélia. Amélia queria despedir-se de Amaro no quarto, mas Amaro, gracejando, preferiu que lhe indicasse o caminho com medo de que se perdesse no casarão. E saíram. Foi então que Amaro se apercebeu que Josefa lhe fazia a vida infeliz. Amélia, não levantando a cabeça, dando a entender que até achava justo aquilo que recebe. O Padre Amaro tentou envolvê-la nos seus braços, mas ela afastou-o. Amélia quer cortar as relações amorosas tidas no passado. Como ela diz, citação, isso acabou, bem basta o que pecamos, fim de citação. Ela quer morrer sem pecado. A alma quer-la em sossego. Amaro pensou que Amélia estava fora do seu juízo e foi-se embora, mas advertiu-a do regresso de João Eduardo, que todos os dias passava por Ricoça. Citação: é bom que não te ponhas à janela. Fim de citação. Ela diz que as coisas mundanas já não lhe interessam. Amaro, sarcasticamente, nomeia o Abade Ferrão como o grande homem de agora, ao que Amélia responde que lhe tem valido muito. Gertrudes entra com um candeeiro aceso e Amaro vai embora sem se despedir de Amélia, com raiva. A caminhada de Amaro até à cidade fez ver-lhe a situação de outro modo. Amélia tinha reagido assim porque tinha tido, citação, um acesso de virtude e de escrúpulos, fim de citação. Amélia estava praticamente sozinha naquele casarão, pressionada pela velha e persuadida pelos, citação, palavrões de moralista do Ferrão, fim de citação, longe das suas asas. Enfim, reagirá assim. Tudo seria diferente a partir do momento em que ele começasse a ir à Ricoça e a fazer-lhe uns carinhos. A noite passou-a mal, desejando-a mais que nunca. No dia seguinte, partiu cedo para a Ricoça e levou-lhe um ramo de rosas. Amaro aproveitou para perguntar por Amélia, mas esta estava ausente. Ficou perplexo. Contudo, aproveitou a devoção de Dona Josefa pela sua pessoa para retirar o máximo de informações acerca de Padre Ferrão e da Amélia. Assim sendo, ficou a par que Amélia vai à residência do Padre Ferrão todas as manhãs. Mas para Amaro, o pior foi descobrir que Amélia se confessava ao Padre Ferrão e sentia-se bem ao fazê-lo. Amaro ficou desgostoso e perplexo. Amaro, depois de estar bem informado sobre Amélia, deu a desculpa que não era dia para demoras. Fez a caminho na esperança de encontrar Amélia, e assim aconteceu. Interroga se ela se confessava ao Padre Ferrão, o que ela respondeu que sim. Amaro pergunta ainda: tudo? Amélia, perturbada, respondeu que ele tinha-lhe ensinado que esconder a verdade ao confessor era o maior pecado deste mundo. Estugando o passo até à cidade, planejava vinganças ferozes. Chegou a casa cansado, trazendo consigo ainda o ramo de rosas. Mas
Imerso na solidão do seu quarto, sentiu a sua impotência. Que poderia ele enfim fazer? Ir gritar aos 7 ventos que estava grávida? Seria acusá-lo a ele próprio? Divulgar que estava amigada com o abade Ferrão? Absurdo! Tinha quase 70 anos e era uma criatura que em pouco abonava na beleza. Só pensava em como lhe era doloroso perdê-la, não voltar a tê-la nos seus braços. Teria Amélia esquecido as manhãs passadas no quarto do tio Esguelhas? Amaro duvidava. Durante a noite, dedicou-se a escrever-lhe uma carta de 6 páginas, repleta de implorações apaixonadas e de ameaças de suicídio. No outro dia, enviou-a pela mão de Dionísia. Citação. A resposta veio só à noite por um rapazito da quinta, com que sofreguidão rasgou o subscrito. Eram apenas estas palavras: peço-lhe que me deixe em paz com os meus pecados. Fim de citação. Não vacilou. Ao outro dia, foi à Ricossa numa tentativa de mudar a postura de Amélia. Contudo, foi em vão. Amélia estava no quarto de Dona Josefa e aí permaneceu. Citação. Respondendo à tagarelice da velha, muito faladora essa manhã. Fim de citação. Mas o pároco não se deu por vencido e durante a semana seguinte continuou a ir à Ricossa. Só que o que conseguiu obter da Amélia foi o mesmo comportamento. Insistira mais uma vez em escrever-lhe outra carta, a qual não tivera resposta. Amaro começou a rondar a casa de noite com um ciúme atordoado. Uma vez, viu alguém aproximar-se. Escondeu-se e esperou, até que reconheceu, citação, pela voz, pelo chalemanta, pelo andar, tinha reconhecido João Eduardo. Fim de citação. Não querendo ser apanhado no negrume da noite, a vigiar o casarão, não lá voltou. O abade Ferrão, como frequentava os poiais, foi conhecendo João Eduardo e reconheceu nele nobreza de caráter, princípios do louvor, retidão nos valores, virtudes e comportamentos ideais. Nasceu-lhe a ideia de o casar com Amélia. O doutor Gouveia começou a vir à Ricossa porque Dona Josefa tinha piorado com os dias mais frios de outono. Contudo, Amélia, num dia em que acompanhara o senhor doutor até à porta, disse-lhe sorrindo, citação, eu bem disse à tua mãe que te casasse. 2 lágrimas soltaram-lhe dos olhos. Bem, pequena, não te quero mal por isso. A natureza manda conceber, não manda casar. O casamento é uma fórmula administrativa. Fim de citação. O doutor Gouveia deu-lhe conselhos, nomeadamente de higiene, e prontificou-se a ajudá-la quando chegasse à altura. Mas Amélia deteve-o por um momento. Queria ter a certeza que o doutor Gouveia não iria espalhar por Leiria a sua condição atual. Ao que ele retorquiu, não digo nada, sossega, mas aconselho-te que João Eduardo era um bom partido para ti. O doutor Gouveia sublinhou a urgência de o mandarem chamar quando fosse a altura do parto. O tempo foi passando, mas a paixão arrebatadora que sentia pelo pároco Amaro não se tinha dissipado de todo. Toda aquela volúpia que por ele sentia não estava anulada. Entretanto, Dona Josefa, necessitada dos cuidados do senhor pároco, citação, mandara expressamente o caseiro a Leiria pedir a sua senhoria a esmola de uma visita.
O caseiro veio com a resposta que o senhor pároco estava em Vieira e só voltaria daqui a 2 semanas. No casarão todas ficaram desgostosas. Estávamos em novembro e com as chuvas. A única distração de Amélia era estar à janela e ver passar João e Eduardo. Quanto ao senhor pároco, gostava tanto de Vieira que decidiu permanecer até dezembro. Amélia revoltou-se com aquele, citação, procedimento infame, fim de citação. Então Amaro não se preocupava com os perigos do parto, a quem seria entregue a criança. Já haviam falado de, citação, uma ama ao pé de Ourém que a criaria na aldeia, fim de citação. Amélia descuidara-se do enxoval. Era preciso tratar disso também. Havia coisas a serem faladas e tratadas, mas, citação, por orgulho não queria escrever a Amaro, fim de citação. Citação. Uma tarde, ao fim de jantar, inesperadamente, o senhor pároco apareceu, fim de citação. Falou de todos em Vieira e deu a estrondosa notícia que tencionava lá passar mais uma semana. Amélia não se conseguiu conter e exclamou, citação, ora essa, outra vez, fim de citação. Ao fim de falar com Dona Josefa, faz-lhe saber que voltará amanhã e quanto a Amélia diz-lhe que não se importune, pois ele sabe o caminho. Contudo, ela insiste em o acompanhar. Sem proferirem uma palavra sequer, Amaro despede-se cerimoniosamente de Amélia, a qual fica abismada. Sentiu-se ignorada e humilhada e retirou-se para o quarto triste e amargurada, cheia de raiva. Não falou do enxoval, do filho, da ama, nem sequer olhou para o seu corpo de grávida. Ao outro dia, o pároco Amaro ficou muito tempo fechado no quarto de Dona Josefa e chegou mais cedo. Como teve o mesmo comportamento para com a Amélia, esta tomou a iniciativa de lhe escrever uma carta. Citação. 3 páginas de acusações e de lástimas. Fim de citação. A resposta foi um balde de água fria. Citação. Mandada verbalmente pelo Joãozito da Quinta, foi que talvez aparecesse por lá na quinta-feira. Fim de citação. Enquanto num quarto se chorava, noutro se regozijava. Na quinta-feira apareceu o padre Amaro como prometido. Amélia esperava-a no terraço desde manhãzinha. A madrinha estava a dormir e Gertrudes tinha ido à cidade. Como Amélia estava sozinha, foi fácil para Amaro entrar nos meandros da casa. O seu alvo era o quarto da Amélia. Ao passar pelo quarto, entram os dois e começam a discutir sobre o enxoval e o futuro da criança, nomeadamente. Discussões que levam ao reacender da paixão em brasas. Amaro fala com Dionísia para quando será o parto. Dionísia responde-lhe entre 15 a 20 dias. Amaro desabafa com Dionísia sobre o fim ao dar ao, citação, fruto, citação. Dionísia falara-lhe da tecedeira de anjos, citação. Criava em casa, era o seu ofício, mas nessa nem falar. Eram mulheres que recebiam crianças a criar em casa, e sem exceção as crianças morriam. Como tinha havido uma muito conhecida, que era tecedeira, e as criancinhas iam para o céu. Daí é que vinha o nome. Fim de citação.
Amaro perguntara se todas as crianças morriam, ao que Dionísia respondeu que sim. E, pasmado, perguntou ainda se havia muitas pessoas que o faziam. A resposta foi a mesma que a anterior. Ficou acordado entregar o recém-nascido a uma ama que vivia perto da Ricoça, de nome Joana Carreira. Dionísia ficou de tal encarregue. Contudo, mordido pela curiosidade e tendo bem fresco na memória as informações que Dionísia lhe dera sobre a tecedeira de anjos, dirigiu-se a Barrosa para falar com a tal Carlota. Chegando à casa de Dona Carlota, chamou alto por ela e ficou estupefacto com a figura dela, pois não coincidia com a imagem que dela tinha feito. Amaro enceta uma conversa com Carlota, forjada, dizendo que uma parente ia ter um rebento e o marido estava doente. Enfim, queriam uma ama e ele tinha-lhes acudido, procurando uma ama, ao que Carlota respondeu à pergunta de Amaro que recebiam crianças para criação. Quando entrou em casa, a empregada queixou-se da demora, pois tinha estorrado o jantar. Amaro não fez caso. Apenas bebeu um copo de vinho e uma garfada de arroz, nada mais. Entretanto, surgiu o coadjuntor a dizer-lhes que tinha o batizado do filho do Guedes para o dia seguinte, às 9 horas. A noite chegou. O doutor Gouveia veio fazer o parto de Amélia. Amaro levou a criança à tecedeira de anjos. Chegou à beira de Carlota e admoestou-a que a criança era para ser mantida viva. Citação: é para criar, é para viver. Você tem a sua fortuna, trate dele. Fim de citação. A Carlota anuiu e o pároco até lhe deu o seu capote para a criança ir bem agasalhada. Amaro ficou a ver a criança ir até perder-se na negrura da noite. A escuridão da noite e o silêncio que a envolvia deixaram-no triste e abalado, e assim sendo voltou para a cidade, quando na Sé as 10 badaladas soaram. Na Ricoça, Amélia, choramingando, pedia pela criança. Doutor Gouveia pergunta pelo aspecto da Amélia e diz-lhe que está bem, ao que este manda conversarem com ela de modo a distraí-la. Sabendo que o afligir-se pode fazer mal à Amélia, o doutor Gouveia põe-na a dormir. A Amélia começou por ter convulsões, até que acabou por falecer. Quiseram-na sangrar em convulsões, citação, mas nunca se sangra ninguém em semelhante momento, nunca, nunca, fim de citação. Gertrudes apareceu comovida, dizendo que tudo sucedera por lhe terem retirado o filho dos braços. E acrescenta que, apesar de não saber quem é o pai, fica comovida. O doutor esperou mais um pouco, não fosse a graça de Amélia voltar à vida, mas nada aconteceu. Citação: o abade recolheu o breviário, a cruz. Por fim, sentindo a morte, ajoelhou, murmurando o miserere. Fim de citação. Sem notícias de Dionísia, teve ao outro dia de batizar o filho do Guedes. O pároco sentiu-se corroído por dentro com uma amargura pingente, tendo de batizar uma criança naquele dia de dezembro que lhe estava cravado no peito, onde os crentes estavam alegres e em festa, o oposto que Amaro sentia por dentro e não podia manifestar.
Amaro foi à sacristia desvestir-se e rumou a casa. Aí encontrou Dionísia e, ao vê-la, Amaro soube então que Amélia estava morta. Citação: Amaro tombou aos pés da cama como um morto também. Fim de citação. Bateram as 11 horas. Amaro manda chamar um cavalo. Mal o moço chega com o cavalo, Amaro entrega a Dionísia, citação, um pequeno crucifixo para ajudar a amortalhar a menina. Fim de citação. Quando fosse Amélia enterrar. O crucifixo era da Amélia e tinha sido a mesma que lhe tinha dado. Pôs-se a caminho de Barrosa para ir a Carlota buscar o seu filho. Quando lá chegou, viu a porta fechada. Bateu, mas ninguém respondeu. Na taberna deram-lhe indicações onde estava a Carlota e foram chamá-la. Amaro voltou para a porta da Carlota com o seu cavalo. Citação: estava doido de certo na véspera, quando pusera ali na mesa da cozinha 4 libras, preço adiantado de 1 ano de criação. Fim de citação. Ele queria o filho vivo, criado com mimo. As histórias de Dionísia sobre a tecedeira de anjos eram uma fantasia, uma lenda insensata. Começou então a amaciar a ideia de criar a criança como seu sobrinho. Entretanto, Carlota apareceu e ficou pasmada ao ver Amaro. Fez uma cena para lhe dar a notícia que o bebê tinha morrido. Amaro queria acreditar nas palavras de Carlota. Mente-me, dizia ele, quero vê-lo. Citação: Amaro entreviu num relance ao pé da chaminé um berço coberto com um saiote escarlate. Fim de citação. Sem reação, já pronto de rumar a casa, Carlota ainda lhe conseguiu extorquir mais 2.000 réis para, citação, um caixãozito decente, como vira que era de pessoa de bem, não o quiser enterrar embrulhado num trapo. Fim de citação. Chegando à cidade, não entrou em casa. Dirigiu-se logo para o bispo. Queria deixar Leiria. Tinha uma irmã a morrer em Lisboa e pedia licença para passar lá uns dias. Consentiu o vigário-geral. Escreveu ao cônego Dias. Fala-lhe da urgência em partir, uma vez que Amélia morreu. Já não faz sentido ficar em Leiria. Espera que um dia se voltem a encontrar. Assim Deus o deseja. Agradece-lhe tudo o que por ele fez e consola a mãe desgraçada. Citação: E a Deus, que nem sei onde tem a cabeça. Fim de citação. E termina com um post-scriptum a dizer que a criança também morreu e já se encontra enterrada. Ao outro dia, pelas 11 horas, o enterro da Amélia saiu da Ricoça. João Eduardo, de luvas pretas, carregado de luto, com olheiras cavadas em 2 sulcos negros, grossas lágrimas a correrem-lhe nas faces, acompanhou o enterro. Outro homem que sempre nunca esqueceu Amélia. Tê-la amado pela vida fora? O tempo passa e passará. Os 2 padres, o cônego Dias e o padre Amaro, encontram-se por pura coincidência no Largo do Loreto, em Lisboa, precisamente junto à estátua de Camões. Falam dos tempos de Leiria. O cônego, apesar de ainda lá morar, estava à procura de transferência para uma boa paróquia. E o pároco Amaro, por sua vez, contando com o conde de Ribamar, queria ir para Vila Franca,
porque ficaria mais perto de Lisboa. Como tinha expressado na sua última carta ao cônego, tinha vontade de sair de Santo Tirso. Vila Franca parecia-lhe bem. Quanto a Amélia, Amaro falou-lhe do remorso sentido após a sua morte. O cônego galhofando: "Oh, Amaro, e você a escrever-me que queria retirar-se para a serra, ir para um convento, passar a vida em penitência?" O padre Amaro respondeu-lhe que tudo foi bem amargo, mas tudo passa. O que lá vai, tudo passa. Ao que o cônego assentiu, tudo passa. E assim termino Leituras in Stereo com esta obra, O Crime do Padre Amaro. Eu sou a Dalila e tem sido um prazer estar convosco ao longo destes episódios. Boas leituras! GIS FM, onde cada um encontra a sua voz.